O meu convidado de hoje é um empreendedor, investidor e fundador da OliZipWay, onde apoia startups e impulsiona negócios inovadores. Criador do BeTalk e com uma experiência internacional na China, o Tocha é uma das personalidades mais influentes em Portugal. E hoje vamos conhecê-lo. Vamos a isso. Olá Tocha, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal. Obrigado por teres aceito o convite, é um prazer ter-te aqui. Eu sei que tu começaste a tua carreira como engenheiro de telecomunicações e informática, um mundo muito semelhante ao meu. Eu queria perceber o que é que te motivou a sair de uma área tão técnica e a entrar no mundo dos investimentos. Eu, quando acabei o curso de Engenharia de Telecomunicações e Informática, ETI, no ISCTE, na verdade fui trabalhar para uma empresa que fazia telemóveis. Portanto, existe aí alguma ligação no que toca a telecomunicações, mas nunca a aplicar. Portanto, é o que acontece quando tu sais do mundo académico para o mundo real, não é? Vais para uma empresa que está a fazer um telemóvel, inclusive ganhámos um prémio das Nações Unidas de um serviço para idosos que tínhamos na altura. Epá, mas eu nunca fiz nenhuma das contas que tive que fazer no curso. Portanto, estava a trabalhar com uma fábrica na China, estávamos a produzir um telemóvel, GSM, GPS, todas aquelas tecnologias que um gajo já tinha falado no curso. Epá, mas no mundo real, nos negócios, epá, as coisas são um bocadinho diferentes. E, portanto, o que até me acabou por levar a ir viver para a China, para ir viver perto da fábrica, para produzir o telemóvel com mais qualidade. Estávamos com alguns problemas nas antenas de RFID e coisas desse género, interferências e coisas desse género, e acabei por ir viver para a China para ajudar a desenvolver o produto, e hoje em dia a Troquer é uma empresa que anda aí, continua a dar cartas e continua a funcionar. Certo. Pô, aliás, isso explica um bocadinho a tua trajetória, não é? Porque tu tens um passado ligado à Troquer, à China Facture, que acabaste de falar, ao OliZip, mais recentemente à Comodel. Em que momento é que tu decidiste que investir em startups fazia mais sentido para ti? Como é que foi essa transição? Ok, temos que olhar aqui numa ótica da empresa OliZipWay, não é? Portanto, a OliZipWay é uma empresa, é uma holding que investe em startups, mas também investe em negócios tradicionais. Portanto, o mundo Venture Capital, que são os VCs que investem em startups, normalmente está organizado da seguinte forma: existe alguém que tem um fundo, são chamados os gestores do fundo, e esse gestor do fundo vai falar com outros investidores, chamados os LPs, que colocam dinheiro num fundo, e depois o gestor do fundo gera esse dinheiro para fazer os investimentos nas startups. No nosso caso é um bocadinho diferente. Apesar de nós investirmos em startups, nós não somos um fundo LP. A OliZipWay é um grupo onde que tem participação em várias empresas. Algumas dessas empresas são empresas mais tradicionais, empresas de negócio. A mais conhecida, obviamente, é a OliZipo, mas temos empresas na área de desenvolvimento de software, qualidade de software, testes de software, portanto, uma data de coisas ligadas à tecnologia. São empresas que têm um EBITDA positivo no final do ano, portanto, distribuem dividendos aos seus sócios. Nós somos sócios dessas empresas, recebemos parte desses dividendos e depois reinvestimos os dividendos em mais empresas de negócio ou startups, ou cripto, ou Web3, ou outra coisa qualquer, não é? E, portanto, existe aqui uma lógica de portfólio em termos de OliZipWay. Isso aí que é uma coisa que tu vais falar. Eu tenho muito a minha lógica de portfólio através da OliZipWay, porque é onde nós temos, basicamente, todos os assets e o nosso portfólio familiar. Boa, boa. E como é que, tu falaste em questão de investir em startups, como é que tu identificas boas empresas ou boas startups para investir? Tens assim alguns sinais que tu olhas com atenção para indicar, digamos, uma empresa mais promissora? Portanto, voltando ao ponto que eu falei, nós na OliZipWay investimos em vários tipos diferentes de empresas. Aquilo que nós chamamos os negócios mais tradicionais, não é? Portanto, é uma empresa, imagina uma software house. São um grupo de pessoas que desenvolvem software para clientes. Isto não é uma startup, mas é um negócio. Portanto, é uma empresa que pode ter, no final do ano, pode ter lucro, pode distribuir esse lucro aos acionistas, ou pode reinvestir o lucro e continuar a crescer a empresa. Numa startup tem uma lógica completamente diferente do negócio tradicional. A lógica de uma startup não é crescer com vendas, também eventualmente vai ter algumas vendas, mas é crescer com rondas de investimento. Portanto, o objetivo de uma startup não é distribuir dividendos, é crescer o máximo possível, para abarcar o máximo de mercado possível, para se tornar um monopólio, para ser um unicórnio. Okay? E isso significa que cresce com sucessivas rondas de investimento. Para conseguir atingir essas rondas de investimento, tem que atingir determinadas métricas. Primeira métrica é ter uma ideia. A segunda métrica é ter um produto. A terceira métrica é o mercado querer o teu produto. Começares a mostrar que tens vendas. Começares a mostrar que consegues vender. Portanto, existe uma data de métricas que tens que ir atingindo na várias escadas das rondas de investimento para tu conseguires criar uma startup e eventualmente ser um unicórnio. Portanto, nós na OliZipWay atuamos na fase inicial da vida de uma startup, que é a chamada fase de pré-seed. Pré-seed é quando está a começar a startup. Normalmente existe uma ideia, ainda não existe produto. Geralmente ainda não existe produto. Também provavelmente ainda não existem vendas. Portanto, existe 2 ou 3 pessoas que têm uma ideia e querem fazer uma empresa, certo? E, portanto, uma fase mais à frente, que é quando já há uma empresa, há um produto e há vendas, tu analisas determinadas coisas. Numa fase em que não há empresa, não há vendas, não há nada disso, tu analisas outras coisas, não é? Portanto, nós
como temos esta lógica de que podemos investir em coisas que sejam startups ou que não sejam startups, olhamos muito para os negócios e para o tipo de negócios que essas pessoas estão a fazer, quem é que são as pessoas que estão à frente desses negócios, qual é a missão que lhes dá o drive, não é? Porque é que eles estão a fazer aquilo, se essa missão tem fit com aquilo que nós queremos fazer. Felizmente também já temos muitas empresas na comunidade da Alice Play, portanto são mais de 60 empresas, e também já não queres simplesmente meter ovos no cesto só para teres mais ovos, não é? Portanto, as coisas têm que fazer sentido, o dia também só tem 24 horas e portanto as coisas têm que fazer sentido, têm que ter fit connosco, portanto existe uma data de coisas que têm que se alinhar para fazer sentido ao Alice Play fazer um investimento numa startup. Ok. Se tu tocaste aí num ponto interessante de crescer até se tornarem um unicórnio, e eu gostava de fazer uma pergunta relacionada com precisamente esse crescimento. Tu achas que é mandatório, obrigatório uma empresa ter esse objetivo de um dia ser cotada em bolsa, por exemplo, ou achas que é algo completamente irrelevante que virá com o tempo, naturalmente? Eu acho que se confunde muito quando se fala sobre os unicórnios e sobre IPOs, que é a entrada em bolsa. Uma startup tem um estilo para ser criado, ou seja, uma startup tem um objetivo. O último objetivo de uma startup é tornar-se um monopólio, porque é aí que tu consegues obter o máximo. No mercado altamente competitivo, nós estamos sempre a competir as nossas margens e, portanto, no mercado super competitivo, 100% competitivo, a margem é zero. A única forma de uma empresa ter boas margens é ter um monopólio. Portanto, olhamos para os Googles da vida e etc., todas essas empresas. E, portanto, o objetivo de uma startup é conseguir crescer a uma escala tal que consiga se tornar um monopólio. Ser rondas de investimento, IPO, venda de tokens, seja o que for, são tudo meios para atingir um fim. Portanto, é uma forma de financiamento da empresa. Se uma empresa está num determinado estágio da sua vida e acredita que fazer um IPO é algo que lhes vai trazer cash, portanto, quando uma empresa faz um IPO, é uma ronda de investimento. Uma angariação, sim, de capital. Só que essa ronda de investimento que está a fazer, que é uma ronda de investimento já lá mais à frente, normalmente após um IPO deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa, digamos, cotada. Essa ronda de investimento traz outras coisas. Traz transparência para o público, não é? Traz volatilidade das ações, porque a partir deste momento estás disponível ao que as pessoas acham, se estás bem ou se estás mal, não é? E, portanto, é uma forma de trazeres uma ronda de investimento para a empresa, para teres mais capital, para poder escalar o teu negócio, mas isso traz outras consequências. Mas o mesmo se aplica nas outras rondas de investimento. Quando eu invisto numa empresa, né, numa startup, mesmo que seja no início, eu coloco dinheiro, mas isso também traz uma consequência. Ou seja, os founders a partir desse momento vão ter que me ouvir. Eu vou-lhes telefonar e vou dizer, nós não devíamos estar a fazer isto, devias estar a fazer outra coisa, né? A partir desse momento eu tenho direito a dar opinião. Eu posso dá-la, né? As pessoas podem ouvi-la ou não, mas uma das coisas que nós queremos também trazer de valor é dizer às pessoas, olha, nós estamos aqui, também queremos ajudar, também já temos alguma experiência, temos alguns contactos, vamos pensar juntos em criar aqui uma empresa fixe. Portanto, sempre que tu vais buscar capital, tens que dar alguma coisa em troca, ninguém te dá capital sem nada em troca. Portanto, o IPO é simplesmente uma forma de dar capital e tens que dar outro tipo de coisas em troca. Certo. Nessa fase tu falaste das pre-seeds e tu tocaste aí num ponto que eu também queria explorar, que é muito importante quando tu ainda não tens vendas, quando tu ainda não tens um produto e te baseias muito naquilo que são as ideias e a projeção e os objetivos, é muito importante as pessoas que estão à frente dessa ideia ou que promovem essa ideia. O que é que tu procuras perceber ou que características é que tu procuras nessas pessoas para identificar se é um projeto com bom potencial ou se achas que a coisa está assim mais tremida? É uma panóplia de coisas, é difícil enumerar tudo e na verdade isto entra num campo chamado, que o Naval refere muitas vezes, que é o Specific Knowledge. Portanto, é conhecimento que tu obtens fazendo isto durante muito tempo. Portanto, já faço isto há muito tempo, às vezes aparece um fundador e estou a falar com um colega e digo, acho que isto nunca vai dar nada. E ele, mas porquê? Tipo, isto e aquilo faz todo o sentido. Às vezes é um bocado por feeling, isso significa que muitas vezes estamos errados, ok? E essa é a base do investimento de VC. Portanto, a lógica do investimento de VC é uma lógica de power law. Um VC investe em 20 startups, há uma que vai pagar o fundo todo e retornar 10, 20, 30, 100 vezes o fundo, as outras 19, não vão dar nada, vais perder dinheiro, ok? Certo. E, portanto, como se joga num jogo de power law, isso é uma prova de que os investidores também não sabem exatamente o que é necessário. Ok? Portanto, se os investidores soubessem o que é necessário para criar uma startup de sucesso, o seu portfólio estava cheio de sucessos. E, na verdade, está cheio de insucessos. O jogo deixa ver se eu acerto num sucesso. Portanto, é muito difícil acertar no sucesso. E, portanto, o que é que o Tocha procura? O Tocha procura as coisas que o Tocha acha que deve procurar. Os outros VCs, cada um procura as coisas que eles acham que devem procurar. Agora, há algumas coisas que se fala, já da experiência e de ver outras pessoas a terem sucesso, que fazem sentido, né? Portanto, são pessoas que são apaixonadas por aquilo que estão a resolver, normalmente são apaixonadas pelo problema, não pela solução. Okay? Que é um grande problema, estar apaixonado pela solução, que é desenvolver um produto e agora estou apaixonado, toda a gente vai usar a minha app. Portanto, os melhores empreendedores estão apaixonados por resolver um problema
e para isso procuram a solução. São resilientes, procuram formas diferentes de fazer as coisas. Portanto, uma startup não tem dinheiro, tem que encontrar formas diferentes de o fazer. Conseguem inspirar pessoas para se juntarem à sua missão, para construírem uma coisa. Normalmente são coisas grandes, são coisas loucas, não é? Portanto, se queres construir um cabeleireiro, um restaurante, um hotel, isso não é uma startup. O gajo que ia fazer um hotel em lógica de startup acabou por fazer o Airbnb, está em todo o mundo, não é? Portanto, uma startup é uma ambição muito grande. Essa ambição tão grande significa que vai haver muitas dificuldades, vai haver muitos problemas pelo caminho, muitos mesmo. Portanto, construir uma startup é um roller coaster, ou estás bem ou estás mal, ou és o maior ou é tudo mal. E portanto tens de ter uma capacidade de conseguir inspirar as pessoas e rodear-te de pessoas extraordinárias, os chamados A-players. Tens que ter uma capacidade de balanço entre saber ouvir, mas também teres a tua própria visão. Estás a ver? Ou seja, tens aquele que fala com alguém, ele diz uma coisa e ele diz logo, ok, então pode ser isso. Pá, convicções fortes, não é? Convicções fortes, loosely held, né? Tens que identificar uma oportunidade, às vezes não se dá o valor certo a uma ideia, a ideia também é importante, e portanto há empreendedores que ficam muito tempo à procura de uma ideia. E depois há uma série de pequenas skills que têm a ver especificamente com o mercado, que tu só ganhas estando no mercado, e portanto quando alguém que nunca teve uma startup vem perguntar, então eu quero criar uma startup, ok, mas já sabe o que é que vais fazer? Não, eu quero é ter uma startup, e ok, então vai trabalhar para uma startup. Arranja um fundador que esteja a fazer uma startup numa área que te apaixone, uma pessoa com quem tu te revejas, e vai trabalhar com ele. Trabalha com ele 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Vais aprender muito mais, né? E certo. Portanto, há uma panóplia de skills que não se ensinam. E é daí que vem o specific knowledge. Não só para investir, mas também para fazer startups. E depois, há obviamente sorte. Tens que ter sorte também. Como em tudo, não é? Não é só nas startups que precisas de sorte, é um bocadinho em tudo. Eu sei que a Olicipo Way tem uma filosofia de no bullshit, que eu achei muito interessante. Tu podes explicar-nos um bocadinho o que é que isso significa na prática e como é que isso orienta ou impacta as tuas decisões de investimento? Sim, impacta de forma dolorosa. O que significa o no bullshit é seres honesto. Portanto, nesta área, às vezes é complicado tu conseguires obter toda a honestidade de um investidor. Porquê? Tem a ver com os incentivos do espaço. Se nós falamos que isto é um jogo de power law, significa que há uma empresa que vai retornar tudo e vai pagar tudo. Tu queres ter a certeza que tu não estás a dizer que não a essa empresa, ok? Então tu, como investidor, conheces um empreendedor e dizes assim, isto até é interessante, até podia ser, mas não estou convicto. Tu não lhe vais dizer que, isto e isto está mal, tu és um nabo porque estás a pensar naquilo, ou devias estar... Tu não queres criar nenhum tipo de atrito com o fundador. Então o que tu queres dizer é muito interessante o que tu estás a fazer, realmente esse espaço é espetacular. Eu acho que vocês precisam de crescer mais um bocadinho e sem dúvida vamos continuar a falar, vamos continuar. Ou seja, nunca há um não claro. Há sempre um maybe, talvez. Por isso é que se diz muito no espaço que tudo o que não seja um sim é um não. Portanto, esta falta de transparência dos investidores de realmente dizerem o que é que acham, cria ideias complexas nas ideias na cabeça dos empreendedores que são novos nisto, que é do género, mas todos os investidores gostam de mim. Mas alguns já pôs dinheiro. Não, todos querem continuar a falar e todos querem... Pois faz parte do mercado, estás a ver? Porque eles não podem dizer que não. Tem que manter as opções abertas. E portanto, quando nós falamos em no bullshit é que nós somos muito honestos nesse campo. Isso faz porque eu disse que às vezes é doloroso. Porque tu dizes coisas, as startups mudam muito rápido. 3 semanas depois, 1 mês depois, aquela empresa já pode estar a fazer uma coisa completamente diferente daquilo que tu disseste já não faz sentido. Okay. Mas tu disseste que não na altura e depois, se calhar, a pessoa já não vem falar contigo. Eu acho que, acima de tudo, nós temos muita curiosidade genuína e gostamos de fazer estas coisas. Gostamos de criar negócios, pensar em modelos de negócio, pensar em estratégias de go-to-market, pensar em produtos, pensar nos problemas da sociedade e como os resolver. E quando nos aparece um empreendedor apaixonado com um problema que quer resolver, nós entramos no jogo, estás a ver? E parecemos umas crianças no parque. É como se umas crianças quando chegam e veem o parque e começam a correr, o escorrega e o baloiço. É nós quando aparece um empreendedor com uma ideia diferente que realmente é apaixonado. Então nós acabamos por nos envolver muito, dar muitas ideias, sugestões, etc. No fundo discutir aquela empresa e no final dizer, mas a gente não vai investir, estás a ver? E portanto sempre tivemos muito esse caminho que é do género, já que estamos a gastar... Sim. E acho que vem um bocado aí o no bullshit e faz com que nós durante a conversa sejamos muito honestos. Acho que isso não vai funcionar. Mas olha que isto e aquilo. Então se calhar tens razão. A cena é essa. Eu acho que as pessoas têm medo de dizer coisas e depois ser provado que estão erradas. E eu não tenho medo disso. Eu estou pronto para mudar de opinião hoje. Estou-te a dizer aqui uma coisa. Será daqui a um mês, vejo-me noutro podcast qualquer e estou-te a dizer uma coisa e dizer, mas o Tocha disse o contrário naquele. Olha, mudei de ideias.
Aliás, operas num nicho de mercado onde tu estás sujeito a novas ideias ou a muitas ideias diferentes constantemente. Portanto, aquilo digamos que é um influxo de ideias e se calhar de novas tecnologias, em alguns casos, ou se calhar de aprimorar algumas tecnologias. E eu acho que isso é importante porque nós hoje em dia vivemos num meio altamente tecnológico, portanto, há muito investimento em tecnologia. Tu achas que existem alguns setores que ou que os mercados não estão a prestar grande atenção, porque hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial, de investimentos nesse setor, mas existe assim alguma coisa, dada a tua exposição, que tu antevejas que ninguém está a prestar atenção e que pode ser uma boa oportunidade no futuro? Eu acho que aqui há um ponto importante do que tu estavas a dizer, que faz todo o sentido, que é as coisas mudam muito e as pessoas que estão nesta área de venture capital e startups estão sempre com ideias novas. E há aqui um ponto muito importante que é: o fundo Venture Capital investe em empresas, não é? Vamos imaginar, investe numa empresa inicialmente, essa empresa vai ter que crescer para chegar a um IPO, que é normalmente onde os maiores fundos fazem cash-in, é quando uma startup faz IPO. Para uma startup chegar a IPO, vão passar pelo menos 10 anos, que é por coincidência o tempo de vida de um fundo. E, portanto, em 10 anos o mundo muda muito, não é? E, portanto, o que aconteceu há 10 anos atrás e o que está hoje em dia, não é? Portanto, por exemplo, hoje, com a inteligência artificial, o mundo há 10 anos não tinha nada a ver com o que era hoje. Portanto, uma empresa que foi criada há 10 anos atrás tem que ser relevante hoje. E, portanto, os VCs estão constantemente a pensar o que é o mundo daqui a 10 anos? O que ainda é mais difícil. Não é? Porque amanhã recebes uma informação nova e aquilo que tu pensavas que era o mundo daqui a 10 anos agora mudou drasticamente e afinal já não é aquilo. Drasticamente normalmente não muda, mas mudou um pouco e agora já não é aquilo que tu pensavas, agora é outra coisa. Então aquela startup que tu estavas a olhar que está a construir uma plataforma para fazer isto, deixa de fazer sentido. Não, daqui a 7, 8 anos já ninguém vai precisar disso, isso não faz sentido. Se calhar é uma oportunidade para os próximos 2, 3 anos. Então isso não é uma startup que tu queres investir para os próximos 10. Então o mundo está constantemente a mudar. E portanto, e dizeres assim, há aqui alguma coisa, alguma área onde não estamos onde há oportunidades. Com a AI agora há oportunidades em todo o lado. Porquê que há oportunidades em todo o lado? Porque nós não estamos a conseguir prever o que é o mundo daqui a 10 anos. Antes do AI, não é? As coisas eram... Ok, vêm os carros elétricos. Lineares, sim. Okay, ou são carros elétricos ou vão ser carros a hidrogénio, lutazinha entre elétricos e hidrogénio. Mas é mais ou menos óbvio o que é que aí vem. É uma dessas coisas. Com o AI pode mudar tudo. Isso coloca em questão muitos dos modelos de negócio que existem hoje em dia. Coloca em questão empresas que já estão estabelecidas no mercado, mas também empresas novas estão a ser criadas. Porque nós, como humanos, temos uma tendência em imaginar o futuro com base no passado. Daí tu tens aqueles filmes de ficção científica onde as naves espaciais tinham alavancas e etc. Né? Portanto, nós temos sempre essa dificuldade de imaginar o que é o futuro. E por isso, este momento que nós estamos a viver agora para o mundo de VCs e de startups é mesmo muito interessante. É provavelmente dos momentos mais interessantes que pelo menos eu vivi enquanto eu estou neste espaço aqui. 7, 8, 10 anos, nunca vivi um momento assim, porque isto muda as regras todas. De repente, qualquer coisa pode ser bastante diferente daqui a 5, 10 anos. Portanto, qualquer negócio pode vingar e qualquer área pode ser interessante. Então começas a tentar ter estas discussões e falar com o máximo de empreendedores possíveis para dizer assim, mas o que é que tu achas que vai acontecer? Que é uma conversa que eu gosto de ter, ok, estás a construir um marketplace para XYZ. O que é que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Qual é a tua lógica? O que é que tu estás a pensar? Né? Nas startups a conversa é muito esta. Ao contrário dos negócios tradicionais, né? As pessoas precisam de comer, precisam de ir ao cabeleireiro, precisam de ficar em hotéis. Portanto, as lógicas são diferentes de pensamento. Daí estar sempre a mudar, estar sempre a pensar o que é o futuro. É totalmente diferente, sim, sem dúvida. Eu tinha aqui uma pergunta, se calhar vai neste sentido, de diferenciar aquilo que é a Olice Way, os fundos de investimento em startups, de uma iniciativa recente que tu tens, que é a Angels Way, e queria perceber um bocadinho qual é a diferença entre estes dois tipos de investimento, porque acho que aplicam a diferentes fases de uma startup, e se tu nos podias contar um bocadinho ou quais são as principais diferenças entre eles. Angels Way tem uma missão um bocado semelhante à tua. Portanto, entra muito numa lógica de literacia financeira também, porque as pessoas conheçam melhor o que é o mundo de Venture Capital. Entra numa lógica de comunidade, entra numa lógica de investimento. Portanto, a Angels Way é um fundo de investimento tradicional, um típico fundo de investimento regulado pela CMVM, pelo regulador. Mas ao contrário dos fundos de investimento normais, onde tu colocas dinheiro e depois recebes um report todos os anos sobre como é que estão os investimentos, isto é uma comunidade onde as pessoas que colocaram dinheiro no fundo participam ativamente nas operações do fundo diariamente. Quais são as operações do fundo? É encontrar startups, decidir em que startups investir e ajudar as startups a crescer. Portanto, estes são os 3 pilares num fundo de investimento e estas 3 coisas são feitas pelos 436 investidores do fundo Angels Way. Portanto, o ticket mínimo para entrar na Angels Way era 1.200 euros. Portanto, é um ticket que já é acessível ao comum dos mortais.
Normalmente entrar num fundo de investimento de VC estamos a falar entre 50 a 100 mil euros, mínimo. Ok. E portanto aqui baixamos para 1.200 euros e dissemos, pá, investes 1.200 euros, fazes parte de uma comunidade, tens uma voz, tens uma opinião, temos canais de comunicação onde os 436 Angels falam uns com os outros e andamos à procura de startups em Portugal, na fase de pré-seed, para investirmos 50 mil euros. Okay? Portanto é uma lógica de fundo de investimento, mas em comunidade. Ok. Quase uma espécie de crowdfunding, mas ligada à questão dos investimentos em startups, não é? Não é bem um crowdfunding, porque no crowdfunding tu, como Existe um empresa... empréstimo associado e assim, sim. Sim, mas Aqui não é no bem o caso. crowdfunding tu vais a uma plataforma e tu dizes, olha, estou a angariar dinheiro e existem várias pessoas que se juntam para te dar dinheiro e cada uma decide quanto dinheiro é que põe, não é? Ok. No caso da Angels Way não é cada um decide, é as pessoas já colocaram dinheiro, nós temos um bolo, Ok. que são 1 milhão de euros, na verdade 1,2 milhões de euros, porque precisamos de pagar as contas também, e esse 1 milhão de euros nós vamos investir em comunidade. E, Ok. portanto, quando nós votamos, quando a maioria decide votar numa coisa, mesmo que tu tenhas votado contra, se fazes parte da comunidade, a comunidade vai investir. Exato. Ok. Está mais perto de uma lógica de uma DAO, de uma Decentralized Autonomous Organization do mundo Web3. Da cripto, sim. Ok, olha, mudando aqui um bocadinho o tema então das startups, para falar aqui de outro tipo de investimentos e de outra classe de ativos, eu queria perceber se, além deste tipo de negócios, onde mais é que tu investes? Investes em ETFs, investes em ações, depósitos a prazo, Conta-nos um bocadinho como é que tu divides aí o teu património. Ok. Eu acho que depende, o que tu investes depende muito da fase de vida em que tu estás e de quais são os rendimentos que tu tens, não é? E, portanto, obviamente que estando à frente da Olicipway, estando nós a investir em empresas, a capacidade de investimento que nós temos também é um bocadinho diferente daquilo que seria um investimento privado de uma pessoa normalmente. Portanto, pondo isso um bocado claro. Nós também temos um perfil de risco um bocadinho acima da média, ou seja, obviamente que existem investimentos que são investimentos mais seguros, né? Mas o meu apetite de risco é um bocadinho fora do normal, ou seja, estou mais disposto a arriscar. Por estar mais disposto a arriscar, na verdade estou mais exposto, por exemplo, ao mundo do Web3 do que ao mundo dos ETFs, etc. Mas eu invisto em ambos, portanto, tanto invisto em ETFs como em cripto. Porque o cripto? Porque tem a ver com, novamente, a lógica do futuro. Eu estou constantemente a pensar no mundo daqui a 10 anos. Esse é o meu mindset constante. É o que é o mundo daqui a 5, 10 anos. E toda a lógica do Bitcoin e do digital gold, etc., para mim faz todo o sentido. E uma data de coisas que existem no mundo Web3, tem muitos problemas, sem dúvida, mas existem uma data de hitos e problemas base que o mundo Web3 resolve que para mim também fazem sentido no mundo daqui a 10, 20, 30 anos. E portanto faz sentido para mim investir nessa área. Para além disso, também sou uma pessoa apaixonada por geopolítica e pelas coisas que acontecem no mundo, e isso, no que toca à geopolítica, o jogo está na bolsa, não está no cripto. Já começa a cada vez a estar mais, não é? Mas pronto, essa também paixão sobre geopolítica, o que está a acontecer e etc, também para poder jogar esse jogo, normalmente é na bolsa. Portanto, também gosto de fazer investimentos nessa área, exatamente por isso. Uma pessoa tem ideias, normalmente, ideias. O que é que significa os BRICS? Qual é que é a estratégia dos Estados Unidos agora que o Trump foi eleito? O que é que vai acontecer? Isto vai subir, vai descer, não é? Uhum. É quase um jogo, não é? Mas na verdade a vida também é um jogo e um gajo tem que curtir as cenas. É isso. Portanto, sim, existe um investimento bastante wide nesse sentido e depois em termos de Olicipway nós fazemos investimentos obviamente para além de empresas, investimos noutras coisas, reconstruímos aldeias na Serra da Lousã, lançamos podcasts, lançamos fundos de investimento, portanto no fundo fazemos coisas que nos apaixonam com pessoas apaixonadas pelo que estão a fazer também. Certo. E em termos de incerteza económica, como os que nós vivemos aqui, ligados também à geopolítica que estavas a mencionar, quer os fundos, quer a nível individual, quer mesmo a nível de empresa, vocês são mais cautelosos nos vossos investimentos ou adotam aqui uma estratégia, como estavas a dizer, longo prazo? A mim não me interessa muito o que é que está a passar hoje em dia, eu sei que no futuro, se eu fizer boas escolhas, estas empresas vão se ingrar ou estes investimentos são seguros no longo prazo e, portanto, não estou muito interessado naquilo que se está a passar agora porque sei que é temporário. O que se está a passar agora é uma lição importante para perceber o que é que se vai passar daqui a 10 anos, não é? Portanto, se olharmos numa questão geopolítica e este movimento que o Trump fez agora interno, não é? Toda esta questão de colocar tarifas, etc. O que é que ele está a tentar fazer? Está a tentar fazer desenvolver a sua própria economia, está a tentar trazer indústria para dentro dos Estados Unidos. O que é que isso significa? Significa que vai haver muito mais produção nos Estados Unidos. Significa que os chineses vão fazer o quê? Vai haver uma data de produção, hardware, né? Sabes que eu também estou ligado à China. Esse hardware todo vai para onde? Se não vai para os Estados Unidos, vai para onde? Significa que há uma quebra de produção? Quais são as oportunidades? E, portanto, quando olhamos nesta questão geopolítica, também é importante olhar para a questão tecnológica e ver o que é que, por exemplo, a China está a fazer. A China já identificou há muito tempo que tem um problema demográfico e, por causa disso, tem estado a investir em robôs. Portanto, neste momento, na China, existem várias fábricas gigantes
geridas por 4, 5, 6 pessoas, né? Porque são gajos que estão no centro de controle e aquilo são só robôs que estão dentro da fábrica. Certo. Porquê que eles fizeram isso? Fizeram isso porque identificaram que tinham um problema demográfico, né? Isso significa o quê? Significa que toda essa robótica que foi desenvolvida são empresas que estão a desenvolver. São oportunidades de investimento para investidores que estão à procura de fundadores que estão a desenvolver robótica. Portanto, existe agora, com a guerra na Ucrânia, temos uma guerra. O que é que essa guerra acaba por fazer? Um boom na indústria de drones. Foi uma indústria que já esteve na alta, depois teve na parte das startups. Na altura que houve uma bolha de drones, toda a gente andava a investir, depois uma data de empresas desapareceram, agora está a voltar. É agora que vai voltar? O que é o mundo daqui a 5 anos? O que é que faz sentido investir? E, portanto, todas estas questões geopolíticas são lições para nós também percebermos para onde é que o mundo caminha e quais são as oportunidades de negócio. Há uma oportunidade de negócio clara, agora, que é fazer armas, não é? E, portanto, já tive várias pessoas que vieram ter comigo a dizer, Tocha, vêm muitos fundos para fazer armas. Pá, mas eu não quero fazer armas. E, portanto, para mim essa é uma oportunidade que fica logo de lado. Mas isto não é armas, é defesa. Está bem, ok. Faz lá, eu percebo isso. Mas, por exemplo, não é uma coisa que eu quero estar envolvido, mas a oportunidade existe. Certo. Portanto, é preciso perceber que tipo de oportunidades existem, o que é que tu queres estar envolvido, o que é que queres fazer e depois encontrar pessoas extraordinárias que estejam a fazer essas coisas e quem tu possas apoiar. Em termos de investimento, continua a ser a mesma lógica. Pá, tu tens que ter uma visão a curto, médio e longo prazo. Coisas mais arriscadas, coisas menos arriscadas. Portanto, haver sempre um balanço quando estás a gerir património. Essa é a base. Pá, não sei que sejas um gajo com muito pouco a perder e dizer, não, vai tudo para Bitcoin ou vai tudo para esta meme coin. YOLO, não é? Aquilo que se costuma dizer. Também podes fazer. Não há respostas erradas, estás a ver? Certo. Sim, vai muito do perfil de cada um e da capacidade que as pessoas têm, se calhar, de se expor ao risco. E tu tocaste em um tema interessante, que é, tu consideras que tens um perfil muito mais de investimento, muito mais orientado ao risco do que propriamente, se calhar, digamos, a média. E eu queria perceber isso contigo, que é, como é que tu vês a relação entre o retorno e o risco nos investimentos? Achas que investir em startups, por exemplo, pode ser uma forma mais rápida de se atingir o famoso FIRE, que toda a gente fala aqui em Portugal? Ou achas que é um método com um risco muito acima daquilo que a maioria das pessoas estão dispostas a correr? Provavelmente não. Não é uma forma mais rápida de atingir o FIRE. Eu acho que o meu perfil de risco também tem a ver com aquilo que eu sempre tive envolvido, que é, tu quando estás a investir em startups e em empresas inovadoras e a criar constantemente empresas, tens que ser uma pessoa altamente otimista, né? Perceber que há uma pessoa que vem ter contigo com um PowerPoint a dizer, olha, eu vou criar esta empresa e esta empresa vai faturar milhões e nós vamos apanhar este mercado todo e vamos resolver este problema a milhões de pessoas. Pá, estás numa sala de reuniões com um gajo, meu. Ou dois, vá, que seja. Então está a apresentar um PowerPoint. E tu tens que dizer, então quanto é que precisas? Epá, eu preciso agora de 200 mil euros e a seguir vamos levantar 10 milhões de euros de investidores e depois fazer mais uma ronda de 50 milhões. Man, é um PowerPoint. Portanto, se tu não fores um gajo altamente otimista, para olhares para aquilo e dizer assim, não, man, isto é possível. Meu, tu consegues, meu. Eu vou-te ajudar, tu vais conseguir a fazer isso. Portanto, é preciso ter aqui um perfil de otimista, não é? Agora, quando vais olhar para os números das startups, em termos de lógica financeira, não são muito positivos. Animadores, sim. Portanto, constantemente as startups falham. Mas falham porquê? Porque são muito difíceis de fazer. A lógica é a mesma de sempre. Power law. Só tens que acertar na que vai funcionar. E por isso é que os investidores têm a vantagem de poderem colocar ovos em vários cestos, né? Investem em 20, 30, 40 startups. Pá, se uma delas funcionar, vai-me pagar as outras 39 e vai-me dar um 10x, 20x, 100x. Um fundador só tem uma. Certo. Portanto, tu, como fundador, estás a criar uma startup, pá, tens aquela oportunidade. Se aquilo não funcionar, vai para zero, tens que recomeçar de novo. É um jogo um bocado injusto. Portanto, claramente, queres estar no lado mais lógico financeiro com menos risco, é seres investidor. É menos arriscado do que seres empreendedor. Por outro lado, não curtes tanto como o fundador. Quem está a construir as empresas são os fundadores, não são os investidores. Aquela experiência do skin in the game é muito importante, não é? Sim, eu acho que o investidor continua a ter algum skin in the game porque coloca capital, não é? Mas quem está a liderar a empresa, quem é o maestro, quem é o capitão do barco, é o fundador e, portanto, ele é que tem o thrill todo, ele é que tem a fun toda. Depois também tem o downside, né? Que se aquilo não funcionar, o barco vai ao fundo e ele afoga-se. Ou então, pronto, arranja um salva-vidas e vai para outro barco. No entanto, para seres investidor, tens que ter capital para investir. Portanto, tu não consegues investir numa startup, além de ter, sei lá, quero investir 5 mil euros numa startup. É difícil encontrares uma startup que queira aceitar assim 5 mil euros. Né? Se não tiveres uma rede para perceberes quem é que são as pessoas que estão a começar, e o risco é muito alto. Tens as plataformas de crowdfunding, onde podes pôr tickets mais pequenos. Tens a lógica da Angels Way, que foi por isso que a criámos, onde podes começar com 1.200 euros. Portanto, já começam a aparecer algumas coisas de democratização de investimento. Agora, o risco é muito alto, mesmo muito alto, porque a probabilidade de sucesso da empresa é muito mais. Certo. Mas
é muito mais divertido do que jogar o Euromilhões. Acho que sim, acredito que sim. Até porque na prática tu estás a lidar com pessoas, não é? Quer dizer, nós hoje em dia o investimento de pessoas do comum, digamos assim, dos portugueses que investem em ETFs, ações, obrigações, seja o que for, quer dizer, tu não estás a lidar com ninguém, tu vais a uma corretora, aplicas o dinheiro e depois esperas que daqui a uns tempos possas sacar um investimento. Aqui não, tu estás a lidar com pessoas, com objetivos, com sonhos, não é? Há toda uma relação completamente diferente daquilo que é um investimento tradicional, não é? Por isso é que eu estava a dizer que é muito mais divertido. Por exemplo, ainda ontem à noite telefonou-me um fundador de uma startup nossa que está com um problema com alguns investidores e com uma ronda de investimento está a fazer e com a estratégia da empresa dele. Pá, e tivemos 45 minutos ao telefone, pá, um bocado porque ele também, pá, ele precisa de falar com pessoas, não é? E eu também gosto de saber como é que as coisas estão a correr e eu tento ajudá-lo e ele também me dá aprendizagens e eu também aprendo com ele. Pá, se eu tivesse a investir nas ações daquela empresa, se aquela empresa já tivesse em IPO e eu tivesse a investir nas ações da empresa, pá, não há chamada nenhuma com ninguém, não é? E, portanto, não há essa parte, não há essa relação, não há essa capacidade de teres impacto e conseguires realmente ter algum impacto naquela empresa. Portanto, se calhar o que eu lhe disse ontem tinha realmente uma opinião específica sobre uma coisa que eu achava que ele devia fazer e fui incisivo nessa minha opinião. Há duas hipóteses, eu podia estar certo ou errado. Se eu tiver certo e ele seguir a minha opinião e isso depois no futuro se demonstrar, eu vou ficar orgulhoso já, epá, consegui-te ajudar e ainda bem que a empresa chegou a esse ponto. Pá, se eu tiver errado, eu posso ter tido um impacto negativo naquela empresa. Ou seja, a minha opinião matters, né? Tem algum valor e isso é parte do fun. Por isso é que é melhor do que jogar ao Euromilhões. É tangível, não é? Tu consegues ver as consequências das tuas decisões de alguma forma. Eu acho que essa parte da aprendizagem que tu falaste, que é bidirecional, digamos assim, acaba por também se traduzir numa iniciativa que tu tiveste, que é o podcast do Bitalk, que se calhar deve ser a maior parte de quem nos está a ouvir já conhece, eu acredito. Tem uma expressão significativa, sobretudo aqui em Portugal. Tu és um dos cofundadores. Explica-nos um bocadinho como é que surgiu essa iniciativa e o porquê do podcast, digamos assim. Nós temos um episódio exatamente sobre isso. Se alguém tiver mais curiosidade de ir ver mais ao detalhe, que é com um convidado de surpresa, que eu não me lembro, pá, há 10 episódios atrás. Mas a ideia começa um bocado naquilo que nós já estávamos a falar, que era, pá, nós quando falamos com empreendedores e quando estamos a discutir uma ideia, apaixonamos sobre o tema e começamos a discuti-lo como se nós já quase fôssemos investidores da empresa, mesmo que a gente não fosse investir. E portanto a ideia surgiu um bocado daí, que foi de género, pá, as pessoas quando acabavam essa reunião, portanto os fundadores diziam, olha, pá, é uma pena vocês não vão investir, mas esta hora que nós estivemos aqui a falar, ou estes 40 minutos que estivemos aqui a falar, foi super valioso para mim, pá, aprendi bué e nós também aprendíamos. E, portanto eram conversas muito ricas e a ideia inicial era do género, a gente devia gravar isto e disponibilizar às pessoas, para que mais fundadores pudessem ouvir, para que mais pessoas pudessem ouvir esta discussão que aqui nós tivemos. Não é porque tudo o que nós estávamos a dizer era certo, é simplesmente porque são discussões ricas, são discussões que não é fácil tu teres acesso, pá, não é num programa de televisão na SIC que tu vais ver uma discussão dessas, estás a ver? Então pensámos, bora gravar isto e disponibilizar às pessoas. Pá, só que não era tão fácil gravar, porque estamos a falar de empreendedores que estão a começar, estamos a falar de algumas informações que eles não querem partilhar publicamente, assim que colocas uma câmara na sala, as dinâmicas das pessoas mudam, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar, temos uma câmara à frente. Se estivéssemos ali no café, estávamos a falar um bocadinho diferente. E, portanto, as câmaras mudavam a dinâmica e, portanto, isso começou a evoluir para mais a lógica do Bitalk, mais para uma lógica de podcast, mais uma lógica de convidado. Pronto, e depois começámos. Isto foi há mais de 4 anos. Começámos numa sala de reuniões, uma coisa muito simples, fomos evoluindo. Hoje em dia estamos no episódio 200 e qualquer coisa, já nem faço a mínima ideia. Lançamos sempre todas as semanas, com consistência, que foi uma das coisas que nós sempre decidimos, foi, pá, isto tem que ser consistente, nós não podemos falhar. Fazemos uma pausa ali em agosto, quando a malta vai para a praia, para poder rever os episódios para trás, mas estamos constantemente a lançar todas as semanas e, pá, e a coisa tem evoluindo. O que é que acontece? À medida que mais pessoas vão ouvindo, mais pessoas vão nos apoiando, e isso também nos dá mais força para chegar a outro tipo de pessoas. Claro. Começámos o Bitalk, se eu mandasse uma mensagem ao Almirante Gouveia e-mail, ele dizia-me quem é este nabo. Né? É verdade, portanto, é verdade. É preciso chegares a uma determinada audiência para as pessoas começarem a dizer, ok, isto até parece sério, há pessoas que ouvem isto, ok, então vou dedicar o meu tempo, pá, porque ele está a dedicar tempo, né? Claro. Portanto, vou dedicar o meu tempo a fazer esta gravação porque realmente pode ser interessante. Pronto, e a coisa foi evoluindo. Se dissesses que há 4 anos atrás era aqui que ia chegar, lá está. Um gajo tenta prever o futuro, mas nem sempre acerta. É um passo de cada vez, devagarinho, com esse objetivo em mente, mas foi uma caminhada muito interessante. Aliás, eu sigo o teu podcast, maioritariamente através da televisão, quando passava Ainda passa canal. Aqui. Sim, e acho que é super interessante. Os convidados são bastante diversificados, portanto não estamos ali a falar sempre do mesmo tema, senão há temas muito variados, e era uma coisa que faltava. Eu acho que em termos do nosso país, acho que há uma iniciativa de muito valor
e acho que a vossa evolução foi muito interessante. E eu queria também dar aqui o salto, eu já te vou parabenizar daqui mais um bocadinho mais lá à frente, mas acho que são tudo iniciativas, na minha perspectiva, e foi também um bocado isso que me levou a convidar-te para o podcast. São tudo iniciativas muito nobres, porque ao fim e ao cabo não só contribuis para a literacia financeira, como também abres aqui uma janela de oportunidades, como estavas a falar da Angels Way, que não existia. Era completamente... E eu vou tocar agora nesse ponto na próxima pergunta, que é o que é que falta ao ecossistema português de startups para ser mais competitivo a nível global? Já é mais do que o que era há 15 ou 20 anos atrás, é um facto, mas tu achas que falta assim alguma coisa em particular? O que é que nós estamos atrás de países como os Estados Unidos e outros aqui na Europa que também tenham essas iniciativas? Vai sempre faltar qualquer coisa, ok? Portanto, não é por eu estar a dizer que uma coisa falta que significa que isto é uma treta, não serve para nada. Não, nós, os últimos anos, melhorou muito. Portanto, temos feito uma evolução extraordinária. Eu acho que o que nos falta hoje é capital e talento. Ok. São as duas coisas. Capital porquê? Nós temos alguns investidores no ecossistema, são poucos. Temos também bastantes investidores, infelizmente, com um mindset errado, que investem em startups, mas continuam a achar que estão a investir em empresas e não em startups. Portanto, quando tu estás a investir numa startup, existe uma lógica diferente, que é tu dizes, olha, toma 100 mil euros e a tua empresa vale 1 milhão. E a única coisa que tu tens é um PowerPoint. Como é que uma empresa vale 1 milhão quando tu tens um PowerPoint? Portanto, o mindset de ser um investidor de startups é um mindset completamente diferente de uma empresa tradicional. Mas sim, tu estás a construir uma empresa que vai valer um unicórnio. Portanto, esse é o objetivo. Um unicórnio vale 1.000 milhões. Portanto, se tu investes 100 mil euros numa avaliação de 1 milhão e ficas com 10% da empresa, quando aquilo valer 1.000 milhões, né, tens 100 milhões. Os teus 100 mil euros transformaram-se em 100 milhões. E, portanto, a diferença e a lógica de pensamento é muito diferente e nós ainda temos muitos investidores que acho que ainda não passámos pelos ciclos certos de investir em startups, elas irem IPO, terem o exit, os investidores encaixarem dinheiro, levantarem outro fundo, investirem novamente em startups. Portanto, como nos falta essa ginástica, acho que o mindset de alguns investidores em Portugal ainda não está no ponto daquilo que é necessário para criar grandes empresas, startups. Okay? O segundo ponto tem a ver com talento. E o talento não é só os fundadores. Portanto, o fundador de uma startup não é necessariamente a pessoa, ou normalmente nem sequer é a pessoa mais talentosa da empresa. O fundador de uma startup tem um papel. Esse papel é o papel de líder, de dar a visão, de dar a estratégia e de conseguir atrair as melhores pessoas para trabalharem na sua empresa. Não há nada melhor do que tu estás a trabalhar numa empresa, numa startup com 10 gajos e os outros 9 gajos são melhores que tu se tu és o fundador. Porque o que é que isso significa? O teu trabalho não é seres o melhor. O teu trabalho é trazeres as pessoas certas, colocares a visão certa e a estratégia certa e angariar o capital para a empresa funcionar. São as 3 coisas que tu tens que fazer. Falta-nos talento. Já temos muitos founders, temos bons founders, temos algum talento extraordinário que trabalha em startups. Falta-nos mais. Nós não temos talento suficiente para trabalhar em startup. E mesmo no que eu estou a construir agora, que seguramente é um tema que ainda lá vais, que na Camudo, o problema que eu tenho é talento. E o talento não é só conhecimento técnico. O problema do talento nas startups é que abrange uma linha completamente diferente de trabalhar numa empresa tradicional. O talento numa startup é uma questão de mindset. Tu não tens que ser o melhor técnico do mundo. Tens que ser, tipo, digamos, em média, acima da média. Ou média. Ou seja o que for. Portanto, não convém ser muito baixo. Mas, acima de tudo, o que conta é a atitude. E o que nos falta é atitude. Atitude de responsabilidade, atitude de encontrar soluções para os problemas, atitude de querer fazer acontecer, atitude de dar valor a equity em vez de dar valor a salário. Porque uma startup está a construir uma coisa que vai ser valiosa no futuro, não é hoje. Né? E, portanto, talento certo, falta-nos. É uma mentalidade muito agarrada ainda ao passado, se calhar, não é? Que tu estás a mencionar aqui. Eu acho que tem a ver com aquela ginástica que eu te falei, que é, ainda não houve startups a fazer IPOs Certo. as pessoas que trabalhavam nessas startups ganharem dinheiro para depois elas próprias criarem startups ou criarem fundos e investirem em mais fundadores. Ou seja, isso é o que os Estados Unidos já tiveram, isso é o que Silicon Valley já teve. E portanto tu tens investidores que já foram fundadores, né? Que já tiveram exits, que já fizeram dinheiro, que já reinvestiram, já tiveste colaboradores de startups que já agora são founders. O conceito já foi aprovado múltiplas vezes, sim. Já tiveste o ciclo e a nós falta-nos esse ciclo. Isso é uma questão de tempo e nós falamos muito nisso. Mas falta-nos tempo, nós precisamos passar pelo ciclo. Ok, certo, mas temos também a falar mais disto, porque há pessoas no ecossistema que têm o talento técnico para trabalhar em startups, mas não têm o mindset. Certo. E às vezes ainda pior, acham que têm um mindset, mas estão completamente fora, não percebem o que é o mindset de uma startup. Okay. E falta-nos isso. Existe algum livro, alguma filosofia ou até se calhar alguma referência a nível pessoal que guie as tuas decisões de investimento ou de negócios que tu possas partilhar connosco? Há algumas pessoas que são conhecidas, uma obviamente eu já referi aqui, o Naval Ravikant, acho que é, para quem ainda não leu o Almanaque do Naval Ravikant,
Acho que é um livro obrigatório. E outras pessoas do ecossistema normalmente ligadas nesta área das startups e da tecnologia. Sei lá, livros como o Zero to One, do Peter Thiel. E depois uma data de outros cofundadores ou ex-fundadores de startups que escreveram pequenos livros sobre como criar uma startup, Lean Startup. Portanto, uma data de conteúdo que existe por aí em livros. E depois existe também uma data de conteúdo digital. O próprio Y Combinator, que é um dos aceleradores mais conhecidos do mundo, tem uma série de vídeos online no YouTube, falam pessoas, sei lá, como o Sam Altman do OpenAI, como todos, Peter Thiel, todos os gajos que andaram para aí a construir grandes startups e grandes empresas, fartam-se de falar sobre essas coisas, fartam-se de dar a visão deles no fundo, sendo que construir uma startup não é agarrar na fórmula que alguém construiu uma startup e replicar essa fórmula. A beleza é que tu vais olhar para cada uma das startups que realmente tiveram grande sucesso e que se tornaram hoje produtos que nós todos utilizamos, e todos eles usaram estratégias completamente diferentes, né? E todas válidas, não é? A questão é, não há uma fórmula certa. Exato. E por isso é que fazer uma startup é difícil. Se não era só, ok, então eu vou analisar todas as startups que já tiveram sucesso, vou fazer uma checklist do que cada uma fez, fazer aqui uma média e vou aplicar a mesma cena. Não vai dar. Yeah. Mas é que não vai mesmo dar, porque já tentaram fazer isso várias vezes. Certo. Fala-nos um bocadinho do teu mais recente projeto, ainda agora tocaste no ponto, e eu queria, provavelmente a última pergunta antes de passarmos aí aos contactos. Fala-nos um bocadinho então deste projeto de inteligência artificial que tu tens atualmente, a Comodel. O que é que trata? Quais são os teus objetivos, projeções? Conta-nos um bocadinho. Olha, é uma extensão daquilo que eu sempre fiz. Portanto, o meu objetivo sempre foi ajudar pessoas a criar empresas, porque eu sempre acreditei que a equity é aquilo que te permite realmente construir. Portanto, há bocado falámos de Fire. Para mim o Fire vem através da equity. É através da equity que tu consegues construir o Fire, e portanto a Comodel é uma extensão daquilo que é o necessário para que nós tenhamos uma sociedade melhor e para que as pessoas vivam melhor. E para isso é preciso as pessoas terem equity. E para as pessoas terem equity é preciso ser fácil constituir empresas. Já criei empresas há muito tempo em Portugal. Existe um problema no que toca à burocracia em Portugal. Portanto, uma pessoa que nunca criou uma empresa tem dificuldade em criar uma empresa. Tens que encontrar um contabilista, tens que encontrar um advogado, tens que escrever um objeto social, tens que escolher um código de atividade económica. E as pessoas que nunca criaram empresas não fazem a mínima ideia o que isto é. Nem deviam querer saber. O que elas querem é construir um negócio qualquer, não é? Portanto, eu adoro, imagina, fazer bolos. Eu quero criar uma empresa e vender bolos. Mas quando assim começas a entrar na burocracia, tu acabas a ver que estás a gastar montes de tempo em faturas e contratos e fazer isto e aquilo e pagar os impostos e não sabes quanto é que tens de pagar e tens que falar com o contabilista e o contabilista não responde. Mas existe uma data de problemas à volta daquilo que é criar a empresa. E com as evoluções tecnológicas que têm vindo a aparecer, abriu-se uma porta para criar algo que pode realmente resolver esse problema. Que é, criamos uma inteligência artificial que nos possa ajudar a resolver tudo o que são questões burocráticas e legais quando estás a gerir uma empresa. E é isso que a Comodel está a construir. É uma inteligência artificial que consiga, eventualmente, criar, gerir e operar empresas. Portanto, ajudar as pessoas, ser quase um copiloto, ou no futuro as pessoas serem um copiloto dela própria, para ajudar as pessoas a criar empresas e a criar novos modelos de negócio, porque é isso que vai possibilitar a inteligência artificial e o futuro, novos modelos de negócio que alinham os incentivos, não só entre as pessoas que são os donos das empresas, mas as pessoas que trabalham nas empresas. E a forma como são remuneradas, né? Porque não há razão nenhuma para nós não conseguirmos remunerar as pessoas de acordo com o valor que elas trazem para as empresas. Certo. Para fazermos isso, nós precisamos de algumas ferramentas que nós não temos hoje. Temos que conseguir medir algumas coisas que nós não medimos hoje. Mas isso é possível de fazer com tecnologia e, portanto, o que nós acreditamos é que, desde que houve este boom em inteligência artificial, começou-se a abrir a porta para a tecnologia que vai permitir fazer isto. Ainda não estamos lá. Há algumas coisas tecnológicas que ainda faltam e é exatamente isso que nós estamos a trabalhar na Comodel. Okay? Portanto, tem a ver com a proatividade, tem a ver com não alucinação. Existem alguns temas difíceis que ainda não estão resolvidos tecnologicamente, porque os maiores gigantes desta indústria estão a resolver outros problemas e não este. Portanto, nós estamos a tentar desenvolver uma tecnologia que se ligue diretamente com a economia real e com as leis dos países, não é? Nós não estamos a fazer uma tecnologia para escrever poemas, fazer desenhos ou fazer vídeos. E, portanto, a nossa missão é um bocadinho diferente e significa que as nossas necessidades tecnológicas são um bocadinho diferentes. Portanto, precisamos desenvolver tecnologia que não existe neste momento, o que é difícil, porque também requer máquinas da AI, que nós precisamos de engenheiros que realmente percebam o que é inteligência artificial, não é brincar com o ChatGPT, ou brincar com o Llama, ou um Mistral, é realmente perceber o que é que nós estamos aqui a construir
em termos mais deep de inteligência artificial. E para isso é preciso talento. Só que não basta talento técnico, como já falámos aqui. É preciso talento com atitude. Certo. Então, vamos fechar aqui então o podcast perguntando-te, dando-te aqui uns minutos para tu dizer às pessoas onde é que elas te podem encontrar, as tuas iniciativas, onde é que estás disponível e depois então fechamos. Portanto, o microfone é todo teu. Eu é super fácil, dependendo da rede social que vocês utilizem ou que preferem, basta procurar The Real Tocha. Portanto, tenho o mesmo handle em todas as redes sociais. Publico muito no LinkedIn, publico muito no Instagram, também publico no TikTok e depois, obviamente, no podcast Bitalk. Portanto, o Bitalk também está disponível em praticamente todas as plataformas digitais. Também estamos no YouTube, estamos no Spotify, todas essas coisas. É só procurar podcast Bitalk, há de aparecer. Continuo a fazer, as minhas prioridades continuam a ser liderar o LeCPA e investir em empresas, não só startups, mas também empresas que façam fit com aquele tipo de coisas que nós queremos construir. Na Angels Way estamos a criar a maior comunidade de investimento pré-seed. Portanto, startups que estejam na fase de pré-seed. Na verdade, eu neste momento nem sequer estou a avaliar no LeCPA, passa tudo pela Angels Way. Porque temos 436 pessoas incríveis numa comunidade a analisar empresas, não faz sentido eu estar sozinho a analisar. Portanto, qualquer pessoa que queira um investimento do LeCPA, a forma mais fácil de obter um investimento do LeCPA é ir através da Angels Way. Mesmo que a Angels Way não invista, o LeCPA pode investir, ou se a Angels Way investir, nós também podemos. Portanto, existe essa sinergia. Obviamente, continuar com o Bitalk e temos várias surpresas aí na manga. Vamos em breve lançar um livro. A Frigideira está a ganhar mais poderes e vamos lançar outros programas com diferentes formatos. E, obviamente, construir a Camudo, porque é uma missão de vida. A Camudo é uma coisa que para mim faz todo o sentido e é aquilo que eu quero trabalhar até o resto da minha vida, que é ajudar humanos a construir empresas e a alinhar os incentivos entre todas as pessoas que trabalham. Portanto, o problema que eu tenho neste momento na Camudo tem a ver com talento, tem a ver com atitude e tem a ver com encontrar as pessoas certas, com a atitude certa, para nos ajudarem a construir esta empresa que é realmente super ambiciosa. Ok, boa. Uma boa missão, uma missão muito nobre. Queria dar-te então os parabéns, agradecer-te a tua presença, a tua disponibilidade, o teu conhecimento, o contributo que tu dás quase diariamente nas várias iniciativas que tu tens. Muito obrigado e oxalá nos possamos encontrar novamente num futuro episódio. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, pelo menos eu aprendi bastante. E nada, agradecer, desejar-te muita sorte também a esta iniciativa da Camudo que estavas a falar e vemo-nos numa próxima sessão. Obrigado pelo convite também. E é ótimo ver mais pessoas a criar conteúdo exatamente sobre isto, literacia financeira, dar a conhecer coisas que não se fala nos meios tradicionais. E é preciso estes novos formatos, onde nós tínhamos tempo e tivemos aqui 50 minutos a falar, né? Para termos tempo para realmente falar das coisas e ir mais a fundo e não ser simplesmente superficial. E portanto o trabalho que estás a fazer também é excelente. Portanto, obrigado a todos também pelo que tu estás a fazer. É isso. Um abraço, Tocha. Um abraço.